tem criança, pode ficar sentado. Glória a Deus. Mas quem puder se levante em reverência à palavra do Senhor. Salmo 81, versos 8 ao 16. Salmo 81, versos 8 ao 16. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Eterno: ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, se Israel me ouvisses, não haveria entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e a te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos, viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam se sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E eu o sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso. Tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. O Salmo 81 é um convite ao louvor e à obediência. O Salmo 91 é um salmo de Asaf. Asaf era um músico profissional da tribo de Levi, encarregado do louvor do templo. Ele era encarregado de escolher os hinos que ia ser cantado, de instruir e ensinar os tocadores. E ele está salmodiando esse salmo no convite ao louvor e à obediência. E aqui neste louvor a Deus, amados, ele está trazendo o sentimento de Deus para o seu povo. E quando eu estava meditando na palavra, eu entendi e compreendi que as coisas que nós vivemos têm tudo a ver com as nossas atitudes que tomamos diante de Deus. Deus diz na sua palavra: ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah,
Israel me ouvisse. Deus diz: o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, Israel me rejeitou. E Deus fala na sua palavra. O tema dessa noite é: se o meu povo me ouvisse. Deus diz aqui o que aconteceria se eles tivessem ouvido, mas eles não ouviram. Deus diz: se o meu povo me ouvisse. Verso 12, verso 11: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, pelo que os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram em seus próprios conselhos. Porque Israel não ouviu a Deus, Deus entregou eles aos desejos do coração deles. E eu quero lembrar para você, amados, que a Bíblia diz em Jeremias 17, verso 9 e 10: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo as suas obras. Deus, amados, porque Israel não ouvia ele, porque Israel, amados, estava rejeitando Deus, Deus disse: então segue os desejos do coração de vocês. Eu não vou interferir, eu não vou fazer nada, eu vou deixar vocês fazerem o que vocês querem. Só que quanto mais eles faziam os desejos e realizavam os desejos do coração deles, amados, pior ficava a situação deles. Nós temos que cuidar para não correr esse perigo de não ouvir a Deus, amados, e Deus entregar a gente aos desejos do nosso coração. E daí fica aquele negócio: eu quero, vou fazer e pronto. Vai, faz, pronto, e se acaba também. Colhe as consequências. E daí depois não adianta reclamar, depois não adianta dizer: mas por quê? Porque você quis. Você desejava fazer, então você fez, e agora está colhendo o fruto daquilo que você fez. Quando Deus diz: eu entreguei o caminho deles, verso 12, e andaram nos seus próprios conselhos. Ou seja, Deus deixou eles andarem conforme eles achavam que era melhor para eles. Por isso que existe a Bíblia. A Bíblia é a nossa carta magna. A Bíblia é o nosso estatuto de Deus para a nossa vida. Tudo que nós queremos, amados, para ter sucesso na vida, está registrado na palavra. Aqui te ensina como você ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. A Bíblia ensina como ser uma boa mãe, um bom pai, ser uma boa esposa, um bom marido. A Bíblia ensina como você prosperar. A Bíblia ensina como você ter intimidade com Deus. A Bíblia ensina como você se santificar. A Bíblia ensina tudo. E o mais principal, ela te ensina a ir para o céu. Só que quando nós não seguimos o que está escrito na Bíblia, é a mesma coisa que nós não ouvíssemos a Deus. Quando você ouve a pregação bíblica que é pregada nessa casa, nosso compromisso é com a palavra. A minha vida é a palavra. Eu não falo nada que está fora da palavra, eu não me atrevo a fazer isso. Quando a gente ouve e faz totalmente o contrário, você não está ouvindo Deus. E se você não estiver ouvindo Deus, você está rejeitando Ele. Israel estava nessa situação. Israel não queria ouvir Deus. Se eles tivessem ouvido Deus, eles não teriam seguido os desejos do coração deles. Eles não teriam, irmãos, seguido, andado nos próprios conselhos. Você acredita que um povo desse, que Deus tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que fez todos os sinais que a gente sabe que aconteceu no Egito, todo
que Deus operou no deserto, travessia do mar e deserto. Todos os ensinamentos que Deus usou Moisés, profeta de Deus, para dizer para eles que eles não poderiam adorar outros deuses. Vocês acreditam que esse povo crente, vamos chamar eles assim, crente, eles tinham a capacidade, amados, de pegar os seus filhos e sacrificar a deuses estranhos? Tinha um lugar chamado Vale de Inom, aonde tinha um Deus lá com os braços abertos, uma boca grande, e eles colocavam lenha e colocavam fogo dentro dele. E Israel, crente, eles pegavam os filhos deles e jogavam dentro da boca desse Deus para ser queimado. Isso é um povo que não ouve Deus. Isso é um povo que não ouve a Deus. Essa é a consequência de não ouvir a Deus. Você vai fazendo aquilo que você acha que é certo. Você vai fazendo aquilo que você quer. E Deus vai dando corda. E Deus vai deixando para fazer. Quer fazer? Faz. Só que de repente, irmãos, você quebra a cara. De repente você se dá mal. E daí você não pode nem reclamar. É essa situação que eles estavam. A Bíblia diz, amados, se o meu povo me ouvisse, verso 13, diz assim, se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, olha o que diz no verso 14: em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Deus está dizendo, olha, todos os inimigos de Israel tinha um monte de inimigo. Os povos eram tudo inimigo de Israel. Pela fé deles, pelo jeito deles, Israel era odiado na terra. Deus diz, olha, se eles me ouvissem, eu teria batido os seus inimigos, e a minha mão teria virado contra os seus adversários. Sabe por que às vezes Deus permite, irmãos, adversários da nossa vida? Inimigos. Sabe por que às vezes Deus permite um inimigo lá no seu trabalho, na sua escola, alguém que vai te perseguir, alguém que vai ser contra você? Exatamente porque você não está ouvindo Deus. Porque quando a gente está, amados, em obediência a Deus, em ouvido diante de Deus, pode até se levantar os inimigos, mas é já que Deus derruba eles. É já que eles caem por terra. É já que os adversários retrocedem. Por quê? Porque você ouve a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio capítulo 28. Tem alguém? Diga amém. A mensagem não é para dar glória a Deus hoje. A mensagem é para você aprender hoje. Glória a Deus. Diz assim, Deuteronômio 28: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Não importa se é na cidade que você mora ou se é no campo. Não importa se é na cidade ou no campo, Deus vai te abençoar. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito será
serás a entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará feridos, presta atenção, diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Sabe o que significa isso? Eles podem se reunir para te atacar, mas quando Deus se levantar para pelejar por você, eles vieram em bando, num bando para te atacar. Eles vieram num grupo para te atacar, mas esse bando, esse grupo vai virar em 7, porque vão se dispersar para fugir diante de você. Glória a Deus. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo que puseres a tua mão te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti, terão medo de você. Eles vão ver o nome de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto do ventre dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a sua chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, estará por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir, e não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, andando após outros deuses e os servires. Tudo isso que você viu aqui tinha uma condição, ou melhor, 2: ouvir e guardar os mandamentos. Ouvir, diga comigo, ouvir e guardar os mandamentos. Se eles ouvissem e guardassem os mandamentos de Deus, amados, tudo isso que eu li aqui aconteceria sobre a vida deles. E você viu ali o que aconteceria com os inimigos. Se Israel me ouvisse, a condição era só se Israel tivesse ouvido. No versículo 15 diz assim, ó: os que aborrecem o Senhor ter-se-iam sujeitados, e o seu termo seria eterno. Eu quis pegar uma tradução melhor aqui para mostrar para você, da Bíblia Viva, que diz assim, ó: aqueles que odeiam o Senhor se encurvariam diante dele, e o castigo deles duraria para sempre. Olha para mim. Sabe por que tinha nações que Deus não as destruiu? Nações pagãs, idólatras. Deus deixou eles vivos para atormentar Israel, para oprimir Israel. Porque você vai ver isso na Bíblia constantemente. Toda vez que Israel pecava contra Deus, Deus permitia que algum povo oprimisse eles. Trazendo para os nossos dias de hoje, aqueles que odeiam o Senhor se curvariam diante dele, e o castigo dele duraria para sempre. Trazendo para os nossos dias de hoje, tem pessoas, irmãos, tem pessoas que não se convertem, tem pessoas na sua casa, às vezes, que não se converte a Deus, não se dobra para Deus por causa das suas atitudes. Porque se você ouvisse Deus e fizesse o que está escrito na Bíblia, Deus já teria feito que ele se dobrasse diante de Deus. Deus já teria feito que ele se encurvasse diante de Deus. Daí não se encurvam, e o pior é a tua luta. É a tua luta. Porque a Bíblia
Bíblia diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa, da própria família. Às vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes em muitos lugares, você não tem ninguém, nem que se fala mal de você, nem que se levanta contra você. E às vezes tem dentro da sua casa. Às vezes tem, amados, pessoas que são da sua família que fazem isso. Ah, mas por que Deus permite? Porque muitas vezes nós não ouvimos a Deus. Porque se nós ouvíssemos a Deus, amados, Deus já teria feito que ele se curvasse diante de Deus. Deus literalmente permite que fique lá para ser a sua pedra de tropeço, para ser a sua dor de cabeça. Para quê? Para que você de vez em quando se lembre que existe um Deus e vai orar, e vai jejuar, e vai buscar a sua presença. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque tem gente, infelizmente, que se não tiver uma luta, se não tiver uma desgraça, se não tiver uma tragédia, se não tiver as coisas dando errado, não se lembra que existe Deus. Não se lembra. Para que jejuar quando não tem problema? Mas deixa o problema aparecer também. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O que Deus quer dizer para a gente hoje? Se nós ouvirmos a Ele, tudo será diferente. Se nós ouvirmos o que Ele nos diz, e o que Ele nos diz está na palavra. Você tem a Bíblia. Quando você lê o que está escrito aqui e coloca em prática na sua vida, você ouviu o que Deus falou. Quando você lê o que está escrito aqui, e o que está escrito aqui está dizendo para você, vai pela direita, e você olha e diz, não, eu vou pela esquerda. Você não ouviu a Deus. Você não quis Deus. Porque se Deus mandou ir pela direita, quem está na direita? Deus. Deus não vai mandar você por um caminho que Ele não está. Deus não vai te conduzir por um caminho que Ele não esteja. Mas quando você sai do caminho que Deus quer para a sua vida e vai pelo seu caminho, você está indo sem Deus, por um caminho sem Deus. Você está, amados, rejeitando Deus. E as consequências virão. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Se o meu povo me ouvisse, diga comigo, se o meu povo me ouvisse. Você tem coragem de falar comigo? Ah, se eu ouvisse a Deus. Quer que eu responda para você? Tudo seria diferente. Tudo seria diferente. Olha o que a Bíblia diz. Eu sustentaria, verso 16, com o trigo mais fino. Eu fartaria com o mel saído da rocha. Era normal na época as abelhas fazerem as suas colmeias nas fendas das rochas. E pensa numa alegria de quem estava viajando por lugares áridos e quando se encontrava com uma colmeia, quando achava mel, a boca rachada por causa do calor, do pó, e de repente quando encontrava mel, e mel ainda da rocha, eu estava lendo hoje que por ele estar na rocha, automaticamente ele era um mel muito fresco. Era como se tivesse, às vezes, numa geladeira.
E a pessoa chegava ali e comia aquele mel. Às vezes, em vez de mel, Deus está dando fel. Às vezes, em vez de mel, Deus está dando, irmãos, é fel, é amargo. Por quê? Porque nós não ouvimos, né? Ele está dizendo: se o meu povo me ouvisse, eu daria do melhor, do trigo mais fino, do mais precioso, do melhor trigo. Eu daria para eles. Eu ia dar mel que vertia da rocha para eles. Ou seja, se eles me ouvissem, eu trataria eles, eu daria para eles o melhor. Me pergunte, pastor, por que nós não temos o melhor? Diga: pastor, porque nós não temos o melhor. Porque nós não ouvimos Deus. Isaías 1:19. O que está escrito, pastor? Se quiseres e ouvires. Ouvides quem? Deus. Comereis o melhor dessa terra. O melhor, amados, não é para aquele que vem na igreja. O melhor não é para aquele que é membro da igreja. O melhor não é para aquele que diz que é crente. O melhor é para aquele que ouve a Deus. Deus está dizendo para eles: ó, se vocês me ouvissem. A gente faz as coisas, quebra a cara, está errado. Deus fala, a gente não ouve às vezes, porque a gente está num nível tão distante de Deus que nem consegue ouvir Deus falar. Mas Deus olha para a gente e diz: ah, se ela me ouvisse, não tinha entrado nesse problema aí. Não, se me ouvisse, não tinha entrado nesse relacionamento aí. Não. Porque na minha palavra eu mostro como tem que ser. Verdade, Deus. Ah, se me ouvisse, não tinha entrado neste lugar, né? Porque a minha palavra diz que aonde que pode e aonde que não pode entrar. Sabe o que é pior, irmãos? A gente não ouve a Deus, não segue a Bíblia. A gente não obedece o que está escrito na Bíblia. E às vezes tem pessoas que questionam o que está escrito. Às vezes tem gente, amados, que acha que não é bem assim, como está, a gente diz ou como está escrito. Mas quando as coisas dão errado, adivinha o que eles dizem? Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? O livro de Jó, preguei sábado. O título do livro é Por que sofremos? Por quê? Porque você não ouve. Porque a palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Porque você não guarda a tua palavra no coração para não pecar contra Deus, como o salmista no Salmo 119, verso 11. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você está 10 anos na igreja, 20 anos na igreja e continua fazendo as mesmas coisas erradas há todo esse tempo. Por quê? Porque se você segue o conceito dos outros, não segue o conceito da Bíblia. E o que a Bíblia diz: do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Por que está se queixando, reclamando? Tudo é consequência das nossas atitudes. Deus está dizendo aqui: se Israel me ouvisse. Mas Israel não quis me ouvir. Israel não me Deus permitia sofrimentos
para eles, porque eles não ouviram. Nós temos que aprender a ouvir. As pessoas, antigamente, elas viam o culto para ouvir Deus falar. Depois, eu notei que eles começaram a vir para adorar, para cantar. E a palavra começou a ficar de lado nas igrejas. Quando eu falo de igreja, eu tenho autoridade para falar. Eu preguei mais de 1.300. Mais de 400 ministérios diferentes. E tinha lugar que eu ia, irmãos, que era 2 horas louvor, 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 louvor. Eu sentava de um lado, sentava de outro, e louvor, e louvor, louvor. Quando chegava na hora da palavra, o pastor olhava para mim e dizia: pastor, o tempo estourou 15 minutos. Pastor, eu fui num congresso uma vez que me deram 20 minutos. Uma vez eu fui numa igreja que me deram 10 minutos. Só que eu sempre obedeci o horário. Se me desse 10 minutos, eu já dizia para a igreja: irmãos, me deram 10 minutos, então eu só vou ler uma palavra aqui, vou dar uma saudação e acabou. Outro dia eu vou ir para pregar, porque o que me deram aqui foi 10 minutos. Então, antigamente se vinha para ouvir a Deus. Eu fui na igreja para ouvir Deus falar. Depois, eu notei que começaram a vir só para cantar. Só por causa do louvor. Os louvores estão legais agora, né? Os louvores são diferentes agora. Porque antes ficava só: oh, conservo e perdido. Não que não seja bonita a canção, mas hoje os jovens não querem essas coisas, não. Eles querem. Entendeu? E eu notei, amados, nesses 29 anos que estou indo para 30 anos que eu sirvo a Deus, primeiro era para ouvir, depois começaram a vir para o louvor. E hoje, pastor? Hoje nem eu sei porque que vem na igreja. Não sei. Porque na hora da palavra parece que não presta atenção, e na hora do louvor não canta. Na hora do louvor fica no banheiro. Hoje eu nem sei. Eu acho que vem para bater um cartão, para bater um ponto. Apareci lá. Se eu não for, o chato vai ficar perguntando porque eu não fui. Então deixa eu ir lá bater meu cartão lá. Amados, ouvir a voz de Deus. Aprenda, quando estiver lendo a Bíblia, a ouvir a voz de Deus. Aprenda, quando você estiver num culto, onde a palavra é pregada, aqui a palavra é pregada. Se tiver na Bíblia, irmãos, a Bíblia diz: nada temos contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, você não pode se opor à verdade, porque senão você se torna um inimigo da verdade. Quando a Bíblia é pregada, aquilo que é pregado, você tem que prestar atenção e entender. Deus falou para mim. Deus hoje falou comigo. O que Deus está falando para mim e para você hoje? Porque a palavra, irmãos, é uma espada de 2 gumes. Ela corta para cá e corta para lá. O que a Bíblia está dizendo hoje para nós? O que Deus está falando hoje? Qual é, amados, a mensagem que Deus está mandando hoje pela pregação do pregador? Usando o pregador, que nós precisamos ouvir uma mensagem. O que Deus está nos ensinando hoje pela palavra? Que por falta de ouvir, as coisas não dão certo na nossa vida. Que por causa de nós não ouvir, Ele não vai agir em nosso favor. Por causa de nós não ouvir, Ele não vai sustentar a gente com trigo fino, e muito menos vai dar mel saindo da rocha.
Então, o que Deus está dizendo hoje, para mim e para você, é que nós precisamos aprender a ouvir. Eu acho que eu já disse aqui uma vez, que num culto, o pastor estava pregando, e tinha um irmão que ficava o culto todo com a mão no ouvido. O pastor de vez em quando está ficando assim. Ela já estava cantando, estava botando a mão no ouvido. Mas porque ela está com problema no ouvido. Eu falei para não mexer comigo, porque a pancada era forte. Mas ela arriscou. Deu o irmão com a mão no ouvido. E o pastor pregando. Acabou o culto. O pastor saiu cumprimentando as pessoas. Quando chegou no irmão, o que está acontecendo? Está com dor de ouvido, querido? Eu vi você o culto todo com a mão no ouvido. E um ouvido está com dor no ouvido. Ele disse, não, pastor, está tudo bem no ouvido. Mas por que a mão no ouvido o culto todo? Ele disse, não, pastor, é que eu queria que a palavra entrasse pelo um ouvido e não saísse pelo outro, mas descesse para o meu coração. Às vezes alguém pode pensar, mas não precisa disso. Mas é a fé dele. Ele entendeu que tinha que fazer assim e fez. Mas a preocupação, o objetivo que ele tinha era não perder a palavra que ele estava ouvindo naquela noite. Ele queria que aquilo que ele estivesse ouvindo descesse ao seu coração. Aleluia. E Deus está falando para nós hoje, ouça. A Bíblia diz, quando ouvires a voz de Deus, Hebreus 4:7, não endureçais os vossos corações. Todas as 7 cartas à igreja do Apocalipse, as igrejas, perdão, eram 7 igrejas. O que destaca nessas cartas? Que todas elas têm a mesma coisa. Tem uma coisa que tem todas as 7 cartas. Alguém sabe dizer? Ninguém, vocês são ruins de Bíblia, hein? Pelo menos alguém. Pelo menos o presbítero Felipe salvou a noite. Todas as 7 cartas, amados, tem esta frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos que aprender a ouvir. Temos que aprender a ouvir. Deus falou pelo intermédio do profeta Jeremias: vai e profetiza a este povo, que é um povo de dura serviço. E profetiza a eles, quer ouçam, quer deixe de ouvir, mas fala para eles. Ou seja, tem gente que é assim, você fala, ele não quer ouvir. Mas voltando para o assunto, para o tema central dessa noite: se o meu povo me ouvisse. O que está voltando para a porta abrir na sua vida? Você ouvir mais Deus. O que está faltando para as coisas mudar na sua vida? Você ouvir mais Deus. O que está faltando para você sentir mais a graça de Deus, a unção de Deus na sua vida? Você ouvir mais Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Nós precisamos ouvir. Se não ouvirmos a palavra, não teremos fé. Se nós não ouvirmos a palavra, não vai produzir em nós fé. Ah, se Israel me ouvisse. Eu não vou citar nomes aqui nessa noite, mas ele está dizendo aqui: ah, se o Leandro, para não dizer o seu nome, ah, se o Leandro ouvisse, ah, eu já teria mudado tudo. Eu já teria
não andaria pelos seus próprios conselhos. Ah, se o Leandro me ouvisse, para não dizer o Samuel. Aqueles que me odeiam já tinham se encurvado diante de mim por causa daquilo que eu tinha feito na vida dele. Por causa daquilo que eu iria fazer na vida dele, aqueles que me odeiam, me aborrecem, iam se encurvar diante de mim por causa do que eu estou fazendo na vida dele. Ah, eu teria sustentado o Leandro com trigo mais fino que existe, o melhor trigo. Eu daria para ele o mel que jorra na rocha, o mel mais doce, mais fresco que existe. Aleluia. Pois nessa noite, como é uma espada que corta para lá para cá, eu não sou bobo, digo eu nessa noite, fala que o teu servo. Lembra de Samuel, como Deus começou a chamar ele? Samuel. Ele corria para Eli. O Senhor me chamou. Vai dormir, rapaz. Que você tem que entender que cada vez que ele ia perguntar para Eli, o Senhor me chamou, ele está correndo um homem velho. Samuel, Samuel, o Senhor me chamou? O que está acontecendo, rapaz? Samuel entendeu, é Deus chamando o menino. Vai deitar de novo. E quando você ouvir ele te chamando, diga para ele, fala que o teu servo. E Samuel deitou de novo, chega a me arrepiar. E quando ele deitou, Deus chamou, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, fala que o teu servo. No caso de Samuel, Deus chamava e ele não entendia que era Deus. No caso de Adão e Eva, é porque estavam em pecado e não queriam falar com Deus. Na virada do dia, Deus aparece para eles, Gênesis 3, e Deus chama eles e eles se escondem. E Deus diz para eles, Gênesis 3 e 9, Adão, Adão, onde está? Aleluia. Eu não sei se por ingenuidade ou por pecado, mas Deus está te chamando aqui nessa noite. Deus está falando com você nessa noite. E você não pode sair daqui sem entender isso. Que Deus quer falar com você. Aleluia. Tem pessoas que Deus vai acordar de madrugada e vai falar com elas. Algumas Ele vai falar dormindo mesmo em sonhos. Aleluia. Ele vai se revelar a você, mas ouça o que Ele tem a dizer para você. Mas saia daqui com a convicção nessa noite. Eu preciso estar atento à voz de Deus. Eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso ouvir a Deus. Oh, calabra sube a lavachaias. Ah, se o meu povo me ouvisse. Ah, se a minha igreja, a Rosa de Saron, me ouvisse. Eu já teria mudado a situação. Oh, aleluia. Deus está aqui porque Ele quer reverter situações. Deus está aqui mostrando saída para você. Deus está aqui mostrando para você que Ele pode fazer. Deus está aqui nessa noite mostrando para mim e para você que Ele é que tem a solução. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que realiza. Mas nós temos que ouvir.
sábio de coração, poderoso em força, quem se endureceu contra ele e teve paz. Oh, aleluia! Quem se endureceu contra ele e teve paz na sua vida. Ouça a voz de Deus. Faça o que Deus está te dizendo. Faça o que Deus está te pedindo. Porque Ele é responsável pelo que Ele fala. Ele cumpre aquilo que Ele fala. Números 23 e 19, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria a Deus e não confirmaria. Ele diz em Jeremias 1:12: eu velo pela minha palavra para cumprir. Se Ele disse, se está escrito, obedeça, porque o fazer, o operar e o efetuar é Ele que faz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se coloca de pé. Oh, aleluia. É só ouvir. É só ouvir. Amém? Se você ouvir, vai dar certo. A Rafa vai adorar.